Olá meus amigos, eu sou Mauro, técnico do museu. E como vocês vão notar nesse vídeo, esse não é o Museu da Eletrônica, eu estou no meu closet. Bom, por que eu estou gravando um vídeo no closet para vocês? Por um motivo muito simples. Eu acabei de sair do banho, é noite, eu estou tendo um intervalinho aqui, em que eu não preciso ficar com as crianças. E eu já tive outras ocasiões em que eu senti vontade de compartilhar algumas coisas com vocês e eu acabei deixando passar e não fiz. E depois eu acabei até esquecendo aquela inspiração e aquele momento que eu queria compartilhar com vocês. O que eu quero falar com vocês hoje, você acha que você é uma pessoa que tem iniciativa? Como você reage quando você tem uma situação em que você tem que tomar uma decisão? E essa decisão você tem que tomar muito rápido. Você não tem tempo. Você tem que tomar essa decisão. Aquela decisão será tão importante que se você não tomar a decisão certa, ela vai trazer implicações permanentes na sua vida. Pode lhe trazer muito prejuízo, né? Ou talvez não, mas você precisa tomar aquela decisão. Você acha que tem iniciativa? Seja sincero, enquanto você está me ouvindo, pense numa situação da sua vida em que você teve que tomar uma decisão, ou você teve que fazer alguma coisa, e você teve que talvez ir além daquilo que aquela situação exigia. Eu vou compartilhar com vocês um videozinho de 2 minutos. Ele é um trecho muito pequeno de um filme que me marcou muito quando eu assisti, que tem tudo a ver com essa pandemia. Tudo a ver com essa pandemia. O filme se chama Guerra Mundial Z. Ele é ambientado numa situação em que a humanidade está se perdendo para um vírus que se transmite de forma direta através dos zumbis. O que são os zumbis? São as pessoas que são infectadas por esse vírus e elas passam a ser mortos-vivos. Guerra Mundial Z não é um filme de terror. Ele é muito mais ligado a um filme de ficção científica e tem muito mais a ver com um vírus que se espalha de forma exponencial no planeta e o planeta todo então está sucumbindo a esse vírus. Eu não vou contar o filme, mas se você não assistiu, eu recomendo que você assista a esse filme, Guerra Mundial Z. Nesse filme, o ator principal, que é um cientista que prestou serviço para as Nações Unidas, ele então é chamado de volta à atividade por um ex-colega, porque eles precisam descobrir o início desse vírus, a origem do vírus. O trecho que eu vou mostrar para vocês, ele é especialmente dramático, ele é muito dramático. A gente sabe que o filme é uma ficção científica, né? É muito pouco provável que possa ser possível que as pessoas se transformem em mortos-vivos. Creio que isso é impossível. Bom, tudo bem. Vamos pensar o seguinte, vamos relacionar com a pandemia que nós vivemos. Quem poderia imaginar, antes do dia 15 de março desse ano, especialmente no Brasil, que nós viveríamos a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Que o medo de contágio e contaminação está presente nas nossas vidas o tempo todo, desde março desse ano. Então, em Guerra Mundial Z, se você olha por esse prisma, por esse lado, por esse ângulo, você vê que o filme não é tão impossível. Não é tão impossível assim. Bom, é um vírus que contamina as pessoas se transformam em zumbis em apenas 15 segundos, e essas pessoas querem e elas têm uma tendência, o vírus faz com que elas mordam umas às outras, e o contato então da mordida e da saliva infectada passa de uma pessoa para outra. Mas em Guerra Mundial Z, no meio de todas as cenas muito dramáticas, a gente encontra uma cena em especial que acontece dentro de um avião. E em apenas numa fração de alguns segundos, o ator principal tem que tomar uma decisão de vida ou morte. Vamos lá? Vamos assistir esse trechinho e na sequência eu comento então o assunto que é o tema principal desse vídeo. Você tem iniciativa. Vamos lá?
Bravo 160, ponto de emergência. Preparar para impacto. Nesse trecho do filme, o que acontece é o seguinte: eles estão em Israel buscando a origem, o paciente zero, como diz no filme, a origem do vírus. Como Israel é tomada, eles tomam uma carona nesse voo comercial que sai sem rumo. Eles estão fugindo das criaturas que são os mortos-vivos aí do filme, né? Os infectados pelo vírus. E nesse momento, eles estão sobrevoando algum lugar próximo de uma estação da ONU, aonde ele está se dirigindo para tentar buscar a cura, ou tentar buscar uma forma de cura. Não vou contar além disso, mas o que acontece é que um pouco antes do avião chegar ao seu destino, aparecem pessoas infectadas no avião. E se você assistiu o filme, ou se você vai assistir, você vai notar que uma pessoa, depois de mordida, ela leva 15 segundos para se transformar num zumbi, que é o termo que o filme usa, zumbi. E a partir desse momento, a pessoa começa a morder todas as outras e transmitir o vírus, né? O que acontece então? Nesse momento dramático em que você viu o vídeo que eu passei, o trecho do vídeo, ele está junto com a moça que é a militar que fez parte da história do filme a partir do momento que ele chegou em Israel, e eles estão acuados dentro do avião, porque todas as pessoas estão sendo mordidas e a munição então acaba e eles não têm mais o que fazer. Pensem comigo, eles estão dentro de um tubo, um avião fechado, um avião comercial em voo, em velocidade de cruzeiro, provavelmente alguma coisa em torno de 10 mil metros de altura, ou 10 mil pés de altura, né? É o que se usa na aviação. Eu não entendo de aviões, mas um avião comercial grande, e nessa altura é impossível, não tem para onde fugir, eles não tinham o que fazer. Qual é a decisão que ele toma então? Quando acaba a munição e aquelas criaturas estão avançando na direção deles, a única coisa que ele pode fazer, pega uma granada da cintura dela, porque ela é militar, né? Ela pertence às Forças Armadas israelenses. Ele pega a granada, puxa o pino e atira. Bom, talvez se você assistiu esse filme, ou mesmo se não tenha assistido, se você olhar para esse trecho pequeno do filme, você pode notar as implicações disso. Vamos pensar. O avião, que é um tubo que viaja à velocidade de cruzeiro, existe uma compressão interna dentro do avião, ou seja, o avião tem uma atmosfera interna. Porque a essa velocidade, se você abrir uma janela ou uma porta do avião, você vai ser sugado para fora. O que acontece então? Ele sabe que se ele atirar aquela granada, o avião vai perder compressão. Ele sabe que tudo vai ser sugado para fora, em grande velocidade. Ele tem tempo de sentar e colocar o cinto? Não. Talvez ele até tenha pensado nisso. Mas o cérebro dele funciona num modo automático em que ele tem que tomar as decisões de uma forma muito, muito, muito rápida. E a única coisa que pode salvar a vida deles naquele momento era aquela granada, porque ela iria abrir um buraco na fuselagem do avião e todas aquelas criaturas seriam sugadas. O problema é que ele e ela também seriam sugados. Mas ele não tem alternativa, não há o que fazer.
Ele tem que fazer isso. Então ele faz. E a granada, em menos de 15 segundos, explode e abre então aí o buraco na fuselagem do avião e todas aquelas criaturas são sugadas para fora. Dá tempo deles sentarem, colocarem no cinto, e é o que salva a vida deles na história do filme. E aí vocês imaginam um avião a pelo menos 800 km por hora, eu acho que não menos que isso, bate contra o solo. Bom, a lógica e a tendência natural é que ninguém ficasse vivo numa situação como essa. Mas o filme precisa que o seu ator principal e aquela pessoa que está com ele, aquela moça que é uma militar, fiquem vivos para dar prosseguimento. Bom, meus amigos, por que eu usei esse trecho do filme para discutir ou comentar com vocês sobre a pergunta que eu deixei, né? Que é título desse vídeo. Você tem iniciativa? Vamos pensar. Se você tivesse naquela situação acuado contra um dos lados do avião e aquelas criaturas avançando contra você, bom, provavelmente muitos de nós diriam que iriam ficar em pânico, iriam congelar, iriam travar, né? Alguns diriam, mas eu atiraria até matar as criaturas, mas isso é impossível, o filme deixa muito claro isso, não há mais munição. E você não viu talvez o filme, mas quando esses zumbis tomam conta de Israel, nem as forças armadas, nem com toda o armamento, helicópteros e tudo que eles têm, eles conseguem controlar essa turba de criaturas avançando contra as pessoas. Então não tem alternativa. Ou você tem uma iniciativa numa situação como essa, ou você vai morrer. É a sua vida que está em risco. Talvez essa seja a situação mais emergente e mais crítica que um ser humano pode enfrentar. O risco à sua vida. Bom, mas você pode pensar comigo, ele agiu por instinto? Não, não foi isso. E eu provo para você. Talvez seja comum na sua experiência, como foi na minha quando eu era mais jovem, você está brincando em algum lugar e um cão muito bravo, avança contra você. Qual é o seu instinto? Sair correndo e gritando. Não foi o que aconteceu no filme. Ele não agiu por instinto. Ele mediu todas as consequências dos seus atos. Por isso que o ator principal olha para a moça, para a militar. Naquele olhar, eles trocam a informação que o diretor do filme pretende que você e eu captemos nessa cena do filme. Qual é a informação? Como num filme, passa na mente deles todas as implicações que significa explodir uma granada dentro de um avião. Abrir um buraco na fuselagem, descompressão. Não é possível para um avião desse porte voar, continuar no ar, e muito provavelmente um avião desse porte não consegue nem aterrissar, mesmo que tenha um lugar para aterrissar, com uma perda tão forte de descompressão. Quando eles trocam aqueles olhares, os dois entendem as implicações. A única alternativa era aquela, não havia outra. Bom, talvez eles poderiam pensar, vamos correr até a porta e vamos bater para que o piloto e o copiloto abram a porta? Porque a porta da cabine de comando de um Boeing, se não for Boeing, de um avião desses, ela é muito forte. Ela é inclusive contra terrorismo. Eu lembro de aviões que foram sequestrados, que eu já assisti em filmes, né? E os terroristas não conseguem abrir a porta da cabine de comando do avião. Eles poderiam pensar nisso. Mas havia tempo? Não. Não havia tempo. As pessoas saudáveis estavam sendo mordidas pelas criaturas e elas estavam se transformando em 15 segundos, ou menos. Não havia tempo para tentar convencer o piloto ou o copiloto a abrir a porta. Eles não fariam isso, de jeito nenhum. Até porque a própria vida deles estava em risco, né? Eles já, com certeza, a cabine de comando de um avião tem câmeras. Eles conseguem ver o que está acontecendo lá atrás, né? Então a única alternativa era a granada. E quando eles trocam aqueles olhares, eles entendem as implicações disso. Então eles não agiram por instinto.
eles agiram usando inteligência. Por isso que eu perguntei no início desse vídeo para você se você tem iniciativa. Iniciativa talvez tenha a ver com inteligência, e eu vou provar para vocês. Vou usar um exemplo prático. Talvez você que está me assistindo agora seja funcionário de uma empresa. Vamos supor que seja, né? Você é funcionário de uma empresa. E num determinado momento, o seu chefe de setor lhe dá uma missão, ou lhe dá uma tarefa. Vamos chamar de tarefa. Ele pede para você, olha, eu quero que você ligue para tal empresa, nosso fornecedor, e pergunte para essa empresa qual o modelo e qual a marca e quantas peças de tal componente ele tem disponível, porque nós precisamos para uma emergência. Um cliente nosso encomendou um determinado produto e nós precisamos dessa peça. Bom, você vai ao telefone, você liga para esse fornecedor e você descobre que esse fornecedor não tem a peça para entregar. O que você faz então? Você volta lá na sala do seu chefe, bate na porta e pergunta para ele o que ele quer que você faça? Será? Ou você pega o telefone e o computador e pesquisa quais os outros fornecedores que têm o mesmo produto ou o mesmo componente que você procura, ou semelhante pelo menos, e você relaciona pelo menos só três outros fornecedores que têm esse mesmo produto, esse mesmo componente que o seu chefe levantou a demanda, e aí você volta lá, bate na porta dele e diz, olha, fulano, seja qual for o nome, aquele nosso fornecedor tradicional que sempre nos fornece aquelas peças está em falta, ele não pode nos entregar, mas aqui eu tenho 3 outros fornecedores que têm o mesmo produto. Aqui estão os preços, aqui estão as quantidades, aqui estão as condições de pagamento. Eu já falei com o vendedor, eu tenho o nome de todos os vendedores e você decide, ou o senhor decide, se for o seu chefe, provavelmente você vai chamar de senhor. Estão aí as alternativas. Isto é uma pessoa que tem iniciativa. A pessoa que cumpre a ordem do seu chefe, arrisca, não tem iniciativa. Ela é simplesmente os braços, as mãos e os ouvidos e os olhos do seu chefe. Essa é um exemplo de iniciativa. Vem na minha mente um outro filme que eu gosto muito, De Volta para o Futuro. No filme De Volta para o Futuro, o McFly volta para o passado e encontra o seu pai, o George McFly. O problema do seu pai é que ele não tem iniciativa nenhuma. Ele é muito parado. E num determinado momento, ele olha para o seu pai e pensa, mas como eu nasci? Olha o drama. Imagine você, volta para o passado, você ainda não nasceu, mas você volta para o passado, e você encontra o seu pai e a sua mãe no dia que eles vão se conhecer num baile. Você pode imaginar uma situação dessas? Bom, a ideia é a seguinte, se não fosse um empurrãozinho dele, o pai dele jamais conheceria a mãe dele. É assim. Porque o pai dele era tão parado, mas tão parado, que ele não tinha nem a iniciativa de tirar ela para dançar. Eu tenho certeza que você passou por uma situação dessas, em algum momento da sua vida. Você tinha que tomar uma decisão, porque aquele era o momento. Você não tinha alternativa. Ou você tomava a decisão naquele momento, ia lá e tirava a moça para dançar, ou o outro ia fazer isso. Isto é uma questão de iniciativa. E a pessoa que tem iniciativa, ou uma palavra moderna, que se usa hoje em dia, proatividade. A pessoa que é assim naturalmente, ela vai se sobressair às outras pessoas. Vou dar um outro exemplo. Você está na escola, seja qual for o nível, 1º, 2º, 3º grau, não importa. Isso acontece mais no 3º grau. E o professor dá a oportunidade para alguém na turma ir lá na frente explicar alguma coisa. Você vai? Pense bem. Você foi quando era universitário? Ou quando você fazia o 2º grau? Você levantou e disse, eu vou lá e explico? Essa pessoa provavelmente vai ser invejada e odiada pelos colegas. Mas por que reprimir isso?
Se você sente dentro de você alguma coisa que lhe impulsiona a ter iniciativa, a fazer diferente, a fazer melhor do que as outras pessoas, faça. Seja uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Qual o problema disso? Ah, não, mas eu tenho que ser do grupo. Eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser o peixe que nada de acordo com a corrente. Bom, mas como é que você quer ter, então, uma vida diferente, ter um salário diferente, casar com a mulher dos seus sonhos ou namorar a mulher dos seus sonhos? Como é que você quer se você não tem iniciativa? Você precisa ter iniciativa na vida. Não há outra alternativa. Ou você tem iniciativa na vida, ou a vida atropela você. E aí você pode fazer uma escolha. Os vencedores, aquelas pessoas que deram certo na vida, e olha, tem até uma estatística apavorante para você. A grande maioria das pessoas vencem a partir dos 40 anos de idade. Então não pense que com 20 anos de idade você vai se dar bem. Tem exceções? Claro que tem. Tem sim. E provavelmente as exceções daqueles que se deram muito bem na vida a partir dos 20 anos de idade ralaram muito. Tiveram iniciativa. Estudaram muito. Você acha que é fácil pegar uma câmera e ficar falando aqui e colocar um vídeo no YouTube público para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ver você de pijama dentro do closet na saída do banho? Isso não é fácil. Isso não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que dá a cara para bater. Não é qualquer pessoa que fala coisas no YouTube de forma pública sem ter um roteiro. Eu vou contar um segredo para vocês. Visite o Museu da Eletrônica, visite o canal. Se você não conhecia, você chegou hoje aqui. Vá lá no canal do Museu da Eletrônica, você vai ver que tem muitos vídeos lá, muitas playlists. E agora eu vou contar um segredo, que eu nunca falei antes, em vídeo nenhum. Eu nunca fiz um roteiro para fazer um vídeo. Nunca. Desde o primeiro até o último, que é esse que eu estou falando com vocês agora. Nunca fiz um roteiro. Todos os vídeos sempre saíram da minha mente naquele momento. Por quê? Porque eu falo o que eu estou sentindo. E é por isso que eu estou falando para vocês agora. Eu estou sendo sincero. Alguns vão gostar, outros não. Alguns vão dar like, outros vão dar dislike. E aí, o que isso vai mudar na minha vida? Absolutamente nada. Eu vou ficar muito feliz, sim, pelos likes, pelos comentários elogiosos. Mas as críticas servem para a gente crescer. E no YouTube, eu não sei se você sabia, mas os dislikes têm o mesmo valor do like. O que importa é que as pessoas se envolvam, que tenham envolvimento. É isso que importa no YouTube. As estatísticas funcionam assim. Bom, se eu me dou o trabalho de deixar minha família lá no primeiro andar, sair do banho, ficar aqui no closet falando com vocês, é porque eu tenho iniciativa. Agora, eu tenho que compartilhar uma coisa importante com vocês para terminar esse vídeo. As pessoas que têm iniciativa, às vezes elas pagam um preço alto por isso. A iniciativa leva a erros. Há muitos erros. Isso é normal, faz parte da vida. Eu cometi muitos, mas cometi muitos acertos também. Muitas situações em que eu tive iniciativa me levaram ao pódio. Outras situações me levaram ao fundo do poço. Mas isso faz parte da vida. De maneira geral, o recado que eu quero deixar para vocês hoje é muito claro. Se você não tem iniciativa, ou talvez você se sinta uma pessoa tímida, introvertida, você talvez não possa falar em público ou tomar decisões difíceis, você quer vencer? Trabalhe essas dificuldades. Mude isso na sua personalidade. A personalidade pode ser mudada. Pode sim, basta você querer. Não há absolutamente nada que uma pessoa ou um ser humano queira que não possa ser feita. Não há limites para o que você pode fazer. Você vai fazer aquilo que você quiser. Você quer e você faz. Bom, mas se você disser não dá, não posso, eu sou tímido, eu não sei falar, eu travo quando vou falar em público,
Eu não consigo. Bom, você se autoafirmou. Você disse para você mesmo aquilo que você é. Ou eu sou feio, ou a minha voz é feia, ou eu sou velho. Ah, eu sou velho, caquético. Eu estou acabado. Eu morri para o mundo. Bom, eu tenho uma notícia para quem pensa que morreu para o mundo. A morte vem a hora que ela quer, você não controla a morte. Olha o exemplo da cena do filme. O avião caiu e 2 pessoas saíram caminhando. Feridas? Sim, mas saíram caminhando. Bom, existem fatos reais. Se você não ouviu falar disso, existem fatos reais. Procure no Google uma pessoa chamada O Senhor Milagre. Coloca entre aspas. E você vai ver a história de uma pessoa que caiu de avião ou caiu de paraquedas. Se não me engano, o paraquedas não abriu. E ele caiu e se desmanchou lá no chão. Quebrou muitos ossos. E ele sobreviveu. Não há impossibilidade. Não há. Basta você querer. A força de vontade e a autodeterminação já foi provada pela ciência de que produz cura no nosso organismo. Existem fatos reais, histórias reais de pessoas que curaram o câncer pela autodeterminação. Os remédios funcionaram melhor. Já foi provado que crianças com câncer, quando ficam em hospitais ou em quartos coloridos, com bichinhos, recebem a visitas de palhaços, de bichinhos e muitas outras coisas, elas curam e melhoram muito mais rápido. Então, se você diz, eu sou velho, caquético, morri para o mundo, eu não existo, bom, lamento te dar essa notícia, você está muito errado. Porque não existe morrer para o mundo. Morte é morte. E quando você morrer, você será enterrado. Pronto, morreu. Beleza? Logo depois da sua morte, ainda ficará o seu legado. E talvez muito tempo depois, as pessoas que você cativou, as pessoas que você deu amizade, carinho e atenção, elas ainda, na mente delas, você ainda vai estar vivo. Muitos anos depois. Então eu não concordo com a expressão morri para o mundo. Você está errado. Enquanto você estiver respirando, vivo, você vai estar vivo, sim, para o mundo. Agora, tudo depende de uma questão de força mental, ou daquilo que você pensa. A maneira como você vê as coisas, a maneira como você se olha no espelho e se vê, é disso que depende. Então, se você não tem iniciativa, eu espero que a partir desse vídeo você pense. Se você mudar esse pensamento, se você trabalhar as coisas que o impedem de ter iniciativa, você vai vencer. Ou, no mínimo, você vai ter uma vida e oportunidades muito melhores do que você tem até hoje. Beleza? Eu espero que no final desse vídeo você pense e a próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, você pense que há uma grande diferença entre as pessoas que têm iniciativa e as pessoas que não têm. Legal? Até a próxima.